O período agora de Quaresma, o tema inclusive da campanha da fraternidade é sobre a inclusão e as políticas que devem ser inclusivas à luz do cristianismo. E nesse período quaresmal sempre é de reflexão, começa na quarta-feira de cinzas e a pessoa faz um processo de penitência e muitas vezes valorização do que é espiritual. Nós vimos aí no carnaval cenas lamentáveis de sexo explícito, de agressões intensas contra a mulher, o ser humano, mortes, escaramuças. E fora as encenações nos blocos e escolas de samba, algumas delas chegando a ser altamente profanas contra o cristianismo. Queria ver se um fato desse fosse realizado lá no mundo árabe, entre os muçulmanos. Não aconteceria nunca. Mas esse afronto ao cristianismo, ele deve ser pensado também como uma maneira de que os homens estão em processo de decadência. E somente a superação disso ocorre quando ele enfatiza a visão espiritualizada. E isso pretende-se, pelo menos no período da Quaresma, que a pessoa faça uma reflexão sobre isso, sobre esse pensamento. Agora imagine vocês, se o homem é dominado pela carne, ele vai continuar no carnaval. Se o homem é dominado pelo espírito, ele passará o carnaval e ficará, evidentemente, no período espiritual. Mas muitos fazem o que devem fazer e o que não devem fazer e botam a culpa na folia, na extravasando, promovendo todo tipo de ação que tudo pode, tudo deve e tudo é feito. E depois cai em penitência e coloca a cinza na testa como se fosse normal apagar uma história. Isso não se apaga. A história é feita na visão espiritualizada. Não quer dizer que a pessoa vai cair numa camisa de força, não vai participar, não vai se envolver, não vai ter alegria, nada disso. Mas é que a construção humana ela deve ser sedimentada principalmente na espiritualidade. Tanto assim, existem várias passagens bíblicas com a presença de Cristo, que é forte, firme, mas longânimo. No caso da mulher que seria apedrejada, ele pergunta: quem não cometeu nenhum pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo peca, porque o homem é pecador por natureza. Mas ele diz à mulher: vai e não peca mais. O ato que ele pede é para que a pessoa faça uma reflexão todos os dias para a valorização espiritual da vida e não a valorização material. Aí que tem a cena profana, porque a pessoa quer aparecer, utilizar ali como um mecanismo consumista, materialista, para ganhar dinheiro, para exposição. Mas e o outro que está abandonado? E aquele sem as políticas públicas inclusivas? E aquele que não tem uma mão estendida para ele? Será que o homem, ou a mulher, ou as pessoas que têm somente a visão material vão olhar para aquele que está desassistido? Talvez não, talvez sim. Mas se todos estiverem imbuídos da visão espiritual, a materialidade perderá valor e ela terá sentido apenas quando ela é utilizada para socorrer os menos favorecidos, aqueles que estão em aflição, aqueles que estão com dores. E aí entra essa espiritualidade tão importante. Pena que no mundo entre o bem e o mal, se a gente colocar uma questão assim medieval, parece que o mal está falando mais alto, apesar de ter muito mais gente do bem. Mas se o mal fala tão alto, a espiritualidade ficará em silêncio, ou a materialidade falará mais forte e as pessoas serão muito mais ruins e menos capazes de cultivar o espírito redentor. É bom a gente refletir sobre isso para um futuro pacificador.